É para mim uma honra falar de museus como espaços culturais e de ações sociais nesta 18ª Semana Nacional de Museus no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Meus agradecimentos ao Dr. Antônio Ivan e à doutora Maria Geralda pelo convite em participar desta mesa em que debatemos os espaços culturais nas perspectivas da diversidade. Hoje, nesta perspectiva, a gente pode entender, num panorama, a diversidade que existe na cultura brasileira. Sobretudo, a diversidade de museus que temos em todo o território nacional. Entendermos, numa cronologia histórica, desde a concepção do primeiro museu no Brasil até os mais recentes museus criados no nosso território. De modo a pensarmos a diversidade museal nos grandes centros urbanos e também no território longínquo das grandes metrópoles. Hoje, à frente da gestão do Centro de Memória e Cultura, Museu do Judiciário Goiano, pensamos uma gestão participativa e uma gestão focada no pilar da museologia, que é a pesquisa, que é também a conservação e que é a educação. É de suma importância valorizarmos estes campos, os quais podemos ainda mais nos fortalecermos a partir das redes de educadores em museus, que a partir destas se concebe o que temos hoje, política de educação museal. Da mesma forma, a rede de memória judiciária do Brasil, que ora se consolida com as deliberações do Conselho Nacional de Justiça, deliberando e consolidando o Dia da Memória Judiciária no nosso país, que é o 10 de maio. Este ano de 2020 é o primeiro ano que se comemora esta data memorável. Assim como há 18 anos os profissionais de museus e as instituições museais brasileiras vêm comemorando o Dia Internacional dos Museus com a Semana Nacional dos Museus no 18 de maio. Ora, precisamos unir forças, pois, na atual conjuntura em que passamos por essa calamidade pública, essa pandemia do Covid-19, em que os museus fecham suas portas de modo a não receber público, de modo a ter que fazer home office com seus profissionais, pois a gente sabe do risco e também precisamos
tomar cuidados acerca dos EPIs e dos procedimentos norteados e orientados pela OMS e também pelo Conselho Internacional de Museus. É imprescindível que entendamos a importância deste fato acerca do trato com o acervo, do trato com o profissional do campo e também para com a comunidade, a sociedade elencada a cada museu. Pensarmos que esse momento veio somente para fecharmos as nossas portas não é o ideal. É importante que pensemos que essa situação veio para nos fazermos fortes e nos dar um olhar diferenciado para as nossas instituições de memória e de cultura, de modo a pensarmos no prisma da tecnologia, de modo a entendermos que é imprescindível a indexação do nosso acervo em base de dados para disponibilizarmos com os critérios éticos e de acesso, obviamente, mas com segurança e para que a pesquisa, a ciência, a cultura, a extensão venha ser ainda mais fortalecida a partir dos espaços de memória e dos espaços museais. Ora, o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, Museu do Judiciário Goiano, tem trabalhado dioturnamente para que isto possa se consolidar. Para tanto, o nosso plano de gestão, juntamente elencado com o plano de gestão do Tribunal de Justiça, tem sido um desafio para que possamos ainda mais avançarmos acerca destes nortes. Hoje, o nosso acervo se constitui, além de processos históricos que tenham a relevância para as municipalidades goianas, o próprio Estado, a nação brasileira e até mesmo para outros países. Da mesma forma, o acervo que trata de uma história institucional, bem como elenca a eventos e artistas que passaram em coletiva no Judiciário do Estado de Goiás. É de suma importância entendermos essa diversidade cultural, essa diversidade de acervo e também pensarmos as possibilidades de uma ação social a partir destes acervos para com a sociedade. A sociedade da comunidade próxima à instituição e, então, o reverberar dessas ações para com o trade turístico, para com os turistas que visitam os nossos polos e, da mesma forma, as instituições acadêmicas para fortalecermos ainda mais a pesquisa e a cientificidade no campo museal e no campo turístico. Ora, a gente faz um balancete na nossa instituição museal, no Museu do Judiciário, onde emitimos um recorde de público, lançando, ora, neste período, o nosso boletim de visitação museal. É imprescindível trabalhar com dados, pois os dados é que vão constituir possibilidades para o fomento nas instituições de cultura. Dados é que vão possibilitar que tenhamos ainda mais sustentabilidade
para as ações sociais e também para a valorização do nosso arsenal, do nosso acervo e da mesma forma para com as possibilidades de desdobramentos de ações, projetos que venham a ser desenvolvidos na nossa e também em outras instituições do campo que a gente aborda nas questões sociais e nas questões culturais no âmbito da museologia. É um desafio para nós pensarmos tecnologia. Para tanto, é preciso unirmos forças entre profissionais, na diversidade profissional, do campo museológico, do campo da tecnologia da informação, do campo e de outros campos, como é o caso da educação, como é o caso de várias outras áreas que venham a somar força para pensarmos ações que possam reverberar de modo positivo acerca desse momento que estamos passando. Hoje é para nós um desafio vivermos uma situação como essa que o nosso país enfrenta. Mas, com fé em Deus, vamos superar. E, para tanto, não posso deixar de mencionar que um povo sem memória é um caso esquecido. Uma instituição sem memória é uma instituição sem história. É, da mesma forma, uma nação que não zela da sua memória, é uma nação que não possui história, e aí é um problema. Problema este que se reverbera no âmbito da formação, pois entendemos que educação se faz a partir da memória e a história se constitui a partir da memória social, da memória dos fatos decorrentes nos vários âmbitos da sociedade. E hoje, nesse momento em que passamos e que vamos superar, é de se entender que outros países estão avante, sejam no métier tecnológico e até mesmo no campo cultural. Mas precisamos aprender e entender que o network é fundamental nesse momento. Da mesma forma, quero aqui mencionar que o Judiciário do Estado de Goiás é um dos mais antigos judiciários desta nação, pois são 146 anos de história, constituída por Carta Régia de Dom Pedro, onde o Palácio da Relação da Justiça da Província de Goiás se constitui e se desmembra da Justiça do Rio de Janeiro. Naquele momento, é inaugurado o palacete que se torna sede do Palácio da Relação e que hoje cedia o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás e o Museu do Judiciário Goiano, desembargador Maximiano da Mata Teixeira. É imprescindível não mencionar que tais fatores é que possibilitaram também que a nossa sede, o nosso edifício, fizesse parte
do conjunto urbanístico, histórico, reconhecido e chancelado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2001. Fato este que hoje o Museu do Judiciário do Estado de Goiás possui um arsenal documental, tridimensional e também o edifício que se constitui como parte do seu acervo, o qual zela pela guarda e, de acordo com os pilares da museologia, vem desenvolvendo ações para melhor possibilitar o acesso a todo esse arsenal histórico conforme os documentos e regimentos que norteiam o campo da museologia, desde as cartas internacionais da museologia, como as próprias deliberações institucionais no âmbito do Instituto Brasileiro dos Museus e, da mesma forma, do Poder Judiciário, elencado as resoluções do Ministério da Justiça a partir do Conselho Nacional de Justiça. É algo que, da mesma forma, eu quero aqui parabenizar todas as gestões do nosso Poder Judiciário do Estado de Goiás, desde a década de 90, quando então é concebido o Museu do Judiciário Goiano, e que de lá para cá ele vem se desenvolvendo e possibilitando que hoje todo esse arsenal fosse reunido para contarmos a memória desta instituição memorável. Da mesma forma que parabenizo a Comissão Permanente de Cultura e a Comissão de Avaliação Documental que tem trabalhado para as regulamentações acerca do arsenal do arsenal cultural no Judiciário do Estado de Goiás. Neste momento em que vivemos toda essa situação, estamos de portas fechadas, mas no home office estamos trabalhando para ainda mais facilitarmos o acesso às nossas premissas e também ao nosso acervo. Desse modo, temos implantados alguns projetos e temos desenvolvido algumas ações que estão tramitando para que possamos ainda mais, em outro momento futuro, podermos melhor atender o nosso visitante. Quando então voltarmos às nossas ações in situ, será uma honra receber turistas de vários estados neste momento em que o país, o trade turístico, começa a pensar o turismo interno, de modo que a gente precisa conhecer a nossa história e valorizar o que temos de melhor no nosso país. Quero agradecer mais uma vez o convite pelos diretores desta egrégia corte do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, o qual me senti honrado enquanto museólogo, enquanto mestre em museologia e patrimônio, formado pelo Rio de Janeiro, e que tenho o Rio de Janeiro como a minha segunda casa. Para mim é uma honra estar aqui hoje, participando e comemorando o Dia Internacional dos Museus e também o Dia da Memória Judiciária Brasileira,
juntamente com os senhores. Meu muito obrigado e em breve aguardo a visita dos senhores e de todo esse público que nos assiste a visitar o nosso museu, bem como também este palacete que ora propiciou este evento magnífico na sua plataforma digital. Meu muito obrigado.